Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Presbiteriana de Taubaté, São Paulo. Deus o abençoe. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, aprendendo a tratar nossos conflitos. Quem nunca participou de uma boa briga, que atire a primeira pedra? Como eu não tomei nenhuma, ninguém vai se habilitar, não é? As brigas, os problemas de relacionamento, as dificuldades na comunicação, enfim, os conflitos fazem parte da vida de todas as pessoas. Queiramos ou não, gostemos ou não, os conflitos fazem parte da vida de todas as pessoas. As únicas pessoas que nunca têm problemas de relacionamento são aquelas que moram no cemitério. É fácil, desde que tenhamos boa vontade, é fácil constatar que os conflitos fazem parte da vida. 2 de cada 5 casamentos no Ocidente terminam em divórcio. Esta semana, no rádio, ouvia acerca de uma pessoa especialista em conflitos que estaria dando cursos em nossa região para ensinar empresários como resolver divergências pessoais. Conflitos, meus irmãos, existem no casamento, na família, no trabalho, na igreja, na escola, no grupo de amigos e em todos os lugares. O conflito, portanto, é um fato e um problema humano. O problema não é exatamente a existência de conflitos. O problema é que muitas pessoas não sabem como lidar com os conflitos. O problema é que muitas pessoas não sabem como resolver conflitos. Cada vez menos, as pessoas sabem conviver ou até mesmo aceitar que os conflitos fazem parte da vida. As pessoas não sabem como resolver conflitos. Há necessidade de aprender a resolver problemas nas relações. E a arte de resolver conflitos é uma necessidade urgente. O que a Bíblia nos ensina sobre os conflitos? Como a palavra de Deus pode nos ajudar na solução dos problemas de relacionamento? Preste atenção. Quando o conflito for inevitável, que princípios bíblicos eu devo aplicar na minha vida? Nesta noite e nesta série de sermões que estamos iniciando hoje, eu quero meditar com os irmãos sobre
aprendendo a tratar nossos conflitos e tentar ver como a palavra de Deus nos ensina, e mais ainda, como Deus planejou nos abençoar quando estamos atravessando estes problemas. E nesse primeiro sermão, eu quero conversar sobre uma necessidade básica. Se vamos aprender a tratar nossos conflitos, eu quero começar dizendo: os conflitos são inevitáveis. Vamos repetir comigo? Os conflitos são inevitáveis. Reconheça que os conflitos são inevitáveis. Se você quer dar um passo no sentido de aprender a tratar conflitos, primeiro, reconheça que os conflitos são inevitáveis. Que tal, meus irmãos, começarmos com o pé no chão, admitindo a realidade? Os conflitos existem. Os conflitos sempre existirão. E os conflitos fazem parte da vida de todas as pessoas. Se queremos aprender a tratar nossas diferenças, o primeiro passo é reconhecer que os conflitos são inevitáveis. Sempre, na tentativa de solução de um problema, a coisa mais importante é admitir que ele existe. A incapacidade de resolver um conflito geralmente acontece porque as pessoas não o aceitam. Negar um problema, contudo, é o mesmo que ser derrotado por ele. O ser humano tem uma tendência muito acentuada em fugir diante de uma dificuldade. Isto tem sua razão de ser. Os conflitos geram tensão, os conflitos geram ansiedade, os conflitos geram angústia, sentimentos nada agradáveis. Por isso, para fugir desses sentimentos, muitas pessoas simplesmente negam a existência dos conflitos e procuram conduzir-se pelo pensamento que eles são, em si, errados e por isso não deveriam existir. Eu vou repetir, por favor, preste atenção. Os conflitos geram tensão, ansiedade e angústia, sentimentos que não são agradáveis. Por isso, muitas pessoas fogem, procurando se conduzir pelo pensamento que os conflitos são, em si, errados e por isso não deveriam existir. E é interessante que especialmente os cristãos demonstram este tipo de raciocínio, geralmente tratando os conflitos de maneira superficial e classificando-os como errados. É pecado ter opinião diferente, é proibido dizer discordo, pensam algumas pessoas. A questão, irmãos, é que isto não resolve nada. Fugir da angústia do conflito não resolve. Pensar que conflito é em si e sempre pecaminoso não resolve. Quando um conflito se manifesta, a maneira mais inadequada de tratá-lo é pensar que ele não deveria existir. Erich Fromm, psiquiatra e psicanalista alemão, radicado nos Estados Unidos, disse: o homem prefere fugir a lutar. Esta é uma tendência humana, fugir dos problemas. Mas eu quero repetir, não adianta fugir da realidade. Reconheça que os conflitos existem e
precisam ser resolvidos ao invés de negados. Os cristãos precisam lembrar que a Bíblia nos ensina que a harmonia completa, que a harmonia perfeita, que a harmonia inteiramente santa de todas as relações humanas só será possível no céu. Portanto, aqui na terra, precisamos tomar cuidado com a tentação de fugir e não encarar os problemas de relacionamento. Os cristãos precisam lembrar que o mandamento de amar o próximo não significa que eu tenha que ter sempre a mesma opinião, não significa que eu tenha que ter sempre o mesmo gosto, não significa que eu tenha que ter sempre a preferência que o outro tem. Alguém já disse de maneira irônica, mas com uma grande dose de verdade, que a família que briga unida permanece unida. Devemos entender, aqui está uma coisa, que se você não prestar atenção, você vai perder toda a série de sermões que vem adiante. Preste atenção. Devemos entender que o amor não elimina os conflitos. O amor supera os conflitos. E entre eliminar e superar há uma grande diferença. Devemos entender que o amor não elimina nossas diferenças. O amor aceita as diferenças e faz da soma das diferenças uma grande bênção. O amor faz de mim uma pessoa livre, para que em amor eu aceite o outro, mesmo quando ele me diz não, mesmo quando ele discorda de mim. O amor, meus irmãos, é a grande e maravilhosa mensagem do Evangelho e o dom com o qual o Espírito Santo presenteia todos os eleitos de Deus. Sendo assim, pastor, por que os conflitos fazem parte da vida? Por que os conflitos são inevitáveis? Gostaria de propor 4 respostas. Por que os conflitos fazem parte da vida? Por que os conflitos são inevitáveis? Gostaria de propor 4 respostas a estas perguntas, a fim de percebermos que as dificuldades de relacionamento são parte integrante e natural da existência. Primeiro, os conflitos fazem parte da vida porque as pessoas têm valores diferentes. Meus irmãos, as pessoas têm formação cultural, familiar e social diferentes umas das outras. Um é metalúrgico, o outro é professor e o outro é médico. Um é nordestino, oxente, o outro é mineiro, ai, e o outro é gaúcho, tchê. Um é adolescente e o outro é avô. Um gosta de piano e o outro gosta de violão. É natural, preste atenção, é natural que a soma de todas estas diferenças, é natural que a soma de todos estes gostos nos dê um resultado onde as pessoas tenham opiniões diferentes. Cada pessoa é única em sua personalidade e seu jeito de ser. Cada pessoa é única em suas necessidades e forma de interpretar a vida. Por isso, algumas terão uma lista de prioridades, valores e conceitos diferentes da lista das outras pessoas. Meus irmãos, será que é tão difícil entender isso? É por isso que estou afirmando que é natural que existam conflitos. É natural que algumas pessoas da igreja opinem que cada centavo
da igreja deve ser aplicado em construção, ao passo que outras opinem que cada centavo da igreja deve ser aplicado em missões. Para mim, é bastante natural que uma pessoa goste mais de hinos do que cânticos, e vice-versa. Algumas pessoas acreditam que a maneira mais eficaz de evangelizar é através das obras sociais, cesta básica, sopa, campanha do agasalho, ônibus, farmácia comunitária, etc. Olha, pastor, o negócio mesmo na evangelização são as obras sociais. Enquanto outros acham que a igreja deve estar presente, evangelizando através dos meios de comunicação de massa, TV, rádio, jornal, internet. Meus irmãos, isso é perfeitamente natural. As pessoas são diferentes e os conflitos fazem parte da vida porque as pessoas têm valores diferentes. Segundo, os conflitos fazem parte da vida porque as pessoas têm perspectivas diferentes. Se as pessoas têm valores diferentes, é muito natural que isto gere uma multiplicidade de pontos de vista. Alguém tem dúvidas que exista uma perspectiva tipicamente masculina e outra perspectiva tipicamente feminina? Alguém casado aqui duvida que a mulher vê de um jeito e que o homem vê do outro? O homem fala de seus sentimentos com 5 palavras e acha que falou muito. Já a mulher fala de seus sentimentos com 50 palavras e acha que falou pouco. E entre nós, os cristãos, é mais natural ainda que existam conflitos por diferenças de perspectiva. Irmãos, por favor, me ouçam com sabedoria e bondade. Me ouçam com sabedoria e bondade. Há coisas que são absolutas e há coisas que são relativas. Há ensinamentos na Bíblia que são cristalinos, 100% claros, enquanto que alguns ensinamentos são de difícil interpretação. Por exemplo, na doutrina das últimas coisas, a chamada escatologia, é 100% claro. Eu vou repetir, é 100% claro na escatologia, Jesus voltará. Amém? Maranata, irmãos. Ninguém discute na escatologia. Jesus vai voltar e a igreja vai com ele. Mas quando nós queremos interpretar quando Jesus vai voltar, pisamos em um campo onde as certezas não alcançam o 100%. Uma pessoa acha uma coisa, outra pessoa acha outra. Irmãos, vocês estão me entendendo? Amém? Jesus vai voltar, 100% claro. Quando Jesus vai voltar? Há possibilidade de várias respostas. Há diferentes perspectivas, há diferentes interpretações. Não dói ter perspectiva diferente. E eu quero falar em nome do Senhor Jesus Cristo. O que nós verdadeiramente precisamos é ser mais humildes. Porque no fundo, é uma grande demonstração de orgulho dizer que a única resposta certa é a minha. Repito, os conflitos fazem parte da vida porque as pessoas têm perspectivas diferentes. As diferentes opiniões e interpretações nas questões onde não é possível ter 100% de certeza
devem ser motivo de respeito, de tolerância e não de briga. O que a igreja precisa é ser mais humilde. Se formos mais humildes, os conflitos, pelo menos, diminuirão e terão consequências muito menores. Terceiro, os conflitos também existem porque as pessoas têm valores diferentes, porque as pessoas têm perspectivas diferentes e porque os recursos são limitados. Recursos limitados são a origem de muitos conflitos. Esta é uma fonte de conflitos que diz respeito às limitações materiais, financeiras e físicas que restringem as possibilidades de todos os seres humanos. Ninguém pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ninguém pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por favor, preste atenção. A dificuldade em administrar os conflitos por recursos limitados nos ensinam que ninguém está livre de passar por frustrações. E desejos frustrados sempre geram conflitos. Há algum tempo, eu tive um conflito por recursos limitados lá em casa. Eu e a Gláucia sentamos para fazer o orçamento e alguns planos sobre as coisas que queríamos comprar. Os irmãos não vão acreditar, mas as coisas que nós queríamos eram mais do que o dinheiro que nós tínhamos. Vocês acreditam nisso? Pois bem, discutimos. Eu expus os meus motivos, ela expôs os dela. E como manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu tive que adiar 2 meses o meu plano. Conflito por recurso limitado. Porque eu tenho uma ansiedade, eu tenho um desejo, o desejo frustrado gera conflito. Qual o problema? A grande questão é como administramos os conflitos resultantes de um fator limitador trazido pela realidade. A realidade é a seguinte: os dois querem ser o primeiro, mas não dá, porque um tem que ser o primeiro e o outro tem que ser o segundo. Não dá. Lloyd Perry comenta assim essa questão, abre aspas: considerando-se o conflito segundo este ponto de vista, somos levados a ver como ele é normal na vida, se corretamente definido. Temos conflitos não necessariamente porque somos pecadores, mas porque estamos vivos e somos diferentes. Simplesmente temos diferenças porque somos diferentes. Fecha aspas. Por isso, irmãos, também na igreja, ninguém precisa se assustar quando os conflitos por limitação de recursos aparecem. Não é só lá em casa que eu tenho que sentar com a minha esposa e planejar o que vem primeiro. Lembro-me que alguns anos atrás, uma pessoa da igreja me procurou com uma proposta para comprarmos uma área para acampamento. Um sonho antigo. O preço era bom, a área era boa, mas nós não compramos. Por quê? Irmãos, só faltou uma coisinha. Não tinha dinheiro. Mas pastor, o negócio é ótimo! É mesmo, quando tem dinheiro. O orçamento da igreja já estava pronto e comprometido com outras coisas. A pessoa que trouxe a ideia ficou triste comigo. Detalhe, o negócio era bom mesmo. Mas quando você tem recursos limitados, você tem que estabelecer prioridades. E isto é muito fácil falar, em qualquer área da vida, em qualquer situação da vida. É muito fácil falar, estabeleça prioridades, mas bastante difícil praticar. Por quê? Porque estabelecer prioridades é dizer sim para algumas coisas e não para outras coisas. O não, por mais explicado, o não, por mais necessário, o não, de uma forma ou de outra, o não, com menor ou com maior intensidade, sempre gera frustração. E frustração gera conflito. Meus irmãos, é por isso que nós precisamos estar preparados para resolvê-los.
conscientes que os problemas e dificuldades por causa da limitação de recursos fazem parte da vida de qualquer pessoa, fazem parte da vida de qualquer instituição. Encerrando. Quarto, os conflitos são naturais da vida, porque as pessoas têm valores diferentes. Os conflitos fazem parte natural da vida, porque as pessoas têm perspectivas diferentes. Os conflitos fazem parte da vida, porque sempre estaremos diante da limitação de recursos. E quarto, os conflitos fazem parte da vida, porque estamos todos sujeitos a problemas de comunicação. Os conflitos fazem parte da vida, porque todos estamos sujeitos a problemas de comunicação. A maioria dos conflitos nasce por problemas de comunicação. Falar uma coisa e a pessoa entender outra, ou ainda ouvir uma coisa quando a pessoa falou outra, é um problema mais comum do que imaginamos. Há uma enorme distância entre o que uma pessoa diz e o que a outra pessoa ouve, bem como há uma grande distância entre o que você diz e o que você pensa que diz. É por causa destas distâncias que surgem os problemas, é por causa desta distância que surgem os conflitos. A Bíblia trata deste assunto de maneira bastante interessante. Em Tiago 3:1 lemos que todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, esse alguém é perfeito. Preste atenção. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, esse alguém é perfeito. Ora, o ensino deste versículo é muito claro. Como não existem pessoas perfeitas, então, o que a Bíblia está dizendo é que uma das grandes evidências de que somos pecadores é o quanto falhamos na comunicação. Diante dessa evidência de pecaminosidade, fica claro entender que os conflitos existem porque todos somos pecadores mal comunicadores. Um conceito mal explicado, uma regra não compreendida, uma palavra mal escolhida, um diálogo pela metade e pronto. Os conflitos têm o terreno propício para florescer. Sabemos, meus irmãos, que é assim no trabalho, sabemos que é assim no casamento, sabemos que é assim na igreja. John e Betty Drescher, conselheiros matrimoniais, escreveram que em 90% de todas as dificuldades no casamento, as dificuldades dos cônjuges em se comunicar de maneira saudável estão na base do problema. Falar e ouvir podem parecer coisas simples, mas não são. Por quê? Porque nós somos pecadores. E o pecado prejudicou esta nossa capacidade. Quantas vezes você quis apenas ter uma boa conversa com o seu cônjuge e a conversa terminou em discussão? Ninguém? Ninguém? Quantas vezes você quis apenas, com toda sinceridade, dar uma orientação para o seu filho, bater um papo com ele, e o papo descambou para briga? Falar e ouvir podem parecer coisas simples, mas não são. Os conflitos existem porque os problemas na comunicação atingem todos nós. Falar
exige sabedoria e sensibilidade. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Responder exige bom senso e amabilidade. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 25, 11 e Provérbios 16, 24. Ouvir exige paciência e disposição. Sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Tiago, capítulo 1, verso 19. Quem entre nós ainda não foi vítima de um problema de comunicação? Quem entre nós ainda não foi vítima de um mal entendido? Reverendo Jorge Alberto Canelhas foi secretário nacional do Trabalho de Mocidade e por causa deste cargo viajava o país inteiro dando apoio do Supremo Concílio às federações de UMPs. Para quem não sabe, o reverendo Jorge é gago. Certo dia, ele estava em casa, quando recebeu o telefonema de um rapaz do Nordeste que queria acertar com ele detalhes de uma campanha evangelística no Recife. Detalhe, o rapaz também era gago. Só que nenhum dos dois sabia. Imaginem a cena, irmãos. Toca o telefone. Reverendo Jorge atende. Alô? Por favor, Reverendo Jorge. Nisto o Reverendo Jorge foi ouvindo e já ficando nervoso. E você sabe que tudo que um gago não pode é ficar nervoso. Quem é que quer falar? Lá do outro lado, o rapaz, por sua vez, achou que o Reverendo Jorge estava tirando onda com a gagueira dele. E o rapaz foi ficando nervoso e gaguejando ainda mais. Muito me admira o pastor, fica brincando com o defeito dos outros. Seu moleque mal educado, vai passar trote para sua avó. Meus irmãos, foram quase 2 horas para eles se entenderem. E eles se tornaram grandes amigos, mas tiveram um mal entendido. Vamos orar, irmãos? Nós vamos buscar a orientação de Deus, tentando entender a sua palavra, o seu ensino, para tratar nossos conflitos. Relacionamentos perfeitos só no céu. Por isso o cristão deve amar. E os conflitos, irmãos, são inevitáveis. Quem sabe hoje você entrou aqui precisando resolver um conflito. Queria que você falasse com Deus acerca disso. Queria que você falasse com Deus acerca do seu sentimento. Quem sabe você esteja triste, amargurado, mas Deus quer te abençoar e te ajudar a tratar desses conflitos. Fale com Deus acerca disso.